João capítulo 12 versículos do 1 ao 6, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar, Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Jesus foi para a aldeia de Betânia 6 dias antes da Páscoa, uma contagem decrescente, regressiva para a Páscoa, festa dos judeus, que comemorava a saída do Egito rumo à terra prometida, da escravidão à liberdade. A morte dos primogênitos no Egito levou à libertação dos israelitas. Próximo à morte de Jesus, em uma contagem regressiva para sua morte e ressurreição, que possibilita a passagem da morte para a vida. Jesus venceu a morte, que foi o último inimigo a ser eliminado, e tornou-se o primogênito dentre os mortos. Escravos do pecado, onde o pecado gera morte, a liberdade da escravidão do pecado vem através de Jesus Cristo. Cidade de Betânia da Judéia, onde Lázaro, o irmão de Marta e Maria, ou seja, essa família morava, que nos tempos bíblicos era uma pequena aldeia, ficava a cerca de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Jesus era bastante conhecido por ali, tinha realizado grandes milagres, onde passava fazia milagres. Lázaro também era muito conhecido ali, em Betânia, por ter sido ressuscitado por Jesus. Lázaro tinha adoecido e morrido, ficou 4 dias morto e sepultado. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Muitos acompanharam o enterro, muitos viram Lázaro morto. O número de testemunhas era muito grande. A notícia se espalhou por várias cidades ao redor. Devido à proporção do milagre, a morte e ressurreição de Lázaro causou impressão muito forte nas pessoas daquela época. Naquele dia em Betânia, muitos creram, enquanto outros se apressavam para contar aos perseguidores de Jesus. A ressurreição de Lázaro foi um grande testemunho do poder de Jesus. O milagre na vida de Lázaro conduziu muitas pessoas a crerem em Jesus, o que irritou muitos líderes dos fariseus, sacerdotes, escribas, doutores da lei, saduceus. A ressurreição de Lázaro tornou-se um enorme problema para os líderes religiosos. Por esse motivo queriam matar não só Jesus, mas também a Lázaro, pois ele é a prova viva que testemunha em favor de Jesus. Queriam matar a prova do milagre. Lázaro se tornou uma das maiores provas da veracidade das afirmações sobre Jesus e sua mensagem. Ressurreição de Lázaro foi um milagre muito grande. As obras milagrosas serviram como provas da mensagem pregada. Porém não tem relato bíblico que mataram Lázaro, só Jesus. João capítulo 12 versículos do 9 ao 11. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio, não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também. Pois, por causa do que ocorrerá com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. Qual era a intenção desse fariseu? Será que aquele fariseu tinha chamado Jesus para um jantar em sua casa com uma intenção? Maioria dos líderes dos fariseus não aceitavam Jesus, perseguiam a Jesus, afrontavam Jesus. Como prova o que o anfitrião falou consigo mesmo no seu pensamento. Lucas capítulo 7 versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O anfitrião era um homem chamado Simão, um fariseu que, como todo fariseu, valorizava tradições humanas criadas por eles, regras, rituais e cerimônias da lei. O fariseu, Simão, não recebeu Jesus segundo as regras da boa hospitalidade da época, não praticando a tradição, o costume que os fariseus tinham tanto apego. Era costume o anfitrião oferecer ao seu convidado vasilha com água para lavar os pés, cumprimentar com beijo, untar a cabeça com óleo. Simão, o fariseu, negligenciou as 3 expressões de hospitalidade ao receber Jesus. Ficou evidente o descaso, desconsideração com Jesus. O clima geralmente quente do Antigo Oriente Médio, onde as pessoas costumeiramente usavam sandálias abertas, andavam em solo seco e andavam a pé por estradas poeirentas. O anfitrião fornecia as vasilhas de água, e os visitantes lavavam os seus próprios pés. Já o anfitrião mais rico usualmente ordenava que o escravo fizesse a lavagem dos pés. Em especial,
Era uma demonstração de humildade e de consideração afetuosa para com os convidados se o anfitrião ou a anfitriã pessoalmente lavasse os pés dos visitantes. Não basta convidar Jesus, aceitar a Jesus temporariamente e superficialmente, ou só com palavras. Como diz o ditado popular, falar até papagaio fala, cantar até galo canta. É necessário receber a Jesus, seguir a Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, ter comunhão com Jesus, ser amigo de Jesus, fazer renuncias, obedecer a Jesus, perseverar. Embora Simão tenha convidado Jesus para entrar em sua casa e cear com ele, esse convite não foi resultado do amor, pois Simão não deu a Jesus a devida consideração, não se importou verdadeiramente em servir a Jesus. Os fariseus chamavam Jesus de mestre falsamente, hipocritamente, zombeteiramente, ou seja, zombando, fazendo chacota, porque não aceitavam os ensinamentos de Jesus, não seguiam os ensinamentos de Jesus, porque mestre é aquele que ensina, não criam em Jesus e nem nos seus ensinamentos. Jesus mostrou que conhecia até os pensamentos do fariseu, que era mais que um profeta, mostrou que Maria o recebeu melhor do que ele, e ela não era anfitriã, e nem morava naquela casa. Lucas capítulo 7 versículos do 40 ao 47, respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro, 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Falar que ama é mais fácil do realmente amar, viver o amor, ter atitudes de amor verdadeiros, sem fingimento, sem interesse, sem más intenções. Demonstrar esse amor é o desafio que nos é apresentado dia a dia. A mulher que ungiu os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus. Com os seus próprios cabelos, sim, com os seus próprios cabelos. Estamos, pois, diante de um gesto enorme, revela tanto de adoração quanto de humildade. Maria expressa todo o seu amor por Jesus, o óleo perfume usado por Maria se propagou e perfumou toda a casa. Seus atos falaram por ela. Foram atos de humildade, de respeito, de submissão, de quebrantamento, de arrependimento, de dependência, de amor, e reais, não foram fingidos. Ela suportou a discriminação, a reprovação, a humilhação, a rejeição, para estar perto de Jesus e mostrar que o amava de verdade. Nossos muitos pecados foram perdoados por Jesus Cristo na cruz, motivo de gratidão e amor. Jesus muito nos ama porque muito nos perdoa. As hipocrisias, fingimentos, mentiras, as más intenções, continuam aparecendo. Voltando a atenção para Judas. Quando temos alguns personagens com o mesmo nome, é normal fazermos confusão com eles, principalmente se não conhecermos os contextos. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, o que traiu Jesus. Judas filho de Maria e José, irmão de Jesus. Judas integrante da família de Tiago, é mencionado como Tadeu e Lebeu. Os nomes Judas e Tadeu e Lebeu se referem à mesma pessoa, então ficou conhecido entre os cristãos como Judas Tadeu. Judas Iscariotes, o discípulo de Jesus, via os milagres de Jesus, ouvia as pregações de Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus. Judas era o encarregado do guardar o dinheiro. Aquele que estava para vendê-lo, traí-lo, entregá-lo. O discípulo de Jesus, Judas, se incomodou com o que Maria estava fazendo, julgando a ação de Maria como desnecessária. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava.
Em poucas palavras o identificou como sendo um mentiroso, enganador, falso, dissimulado. As palavras de Judas não eram senão uma aparência de verdade, feita de mentira. Judas estava querendo dinheiro, e queria que pensassem que era uma pessoa boa, que a intenção dele era boa. Queria sensibilizar, dizendo que era para ajudar aos pobres. Jesus era sensível a todas as necessidades humanas. Querendo gerar culpa, desperdiçar todo aquele perfume, querendo que pensassem que estava fazendo algo errado, gerando remorso, constrangimento, com falsas verdades, apelo emocional, obtendo vantagem para ele mesmo, influenciando outras pessoas a concordarem com ele, a criticar junto com ele. Manipulador emocional, convencendo a fazer o que ele queria, modificando a realidade, falsificando conceitos. Os mais baixos sentimentos estão disfarçados, algo belo, verdadeiro. Convencer as pessoas de que elas estão certas, aquilo que elas querem acabam conseguindo, para beneficiar a si mesmo, seus próprios interesses. Judas queria manter uma boa imagem perante as pessoas, não revelando as suas verdadeiras, reais intenções. Judas queria o dinheiro, mas as pessoas não sabiam. Mas Jesus sabia. Ainda não havia traído Jesus, mas Jesus sabia também que iria trair por dinheiro. Judas Iscariotes receberia como pagamento para trair Jesus a soma de 30 moedas de prata. Tanto pode ser o denário como a dracma ou outra moeda da época. Dracma, uma moeda de prata grega equivalente em valor a um denário. Judas amava mais ao dinheiro do que a Jesus. Só que Jesus conhecia o coração dele. Não deixe acontecer porque Maria estava fazendo algo muito importante. Não conseguir o que queria, isso provavelmente deixou Judas frustrado. Jesus, quando fosse assassinado, seria executado em uma cruz. Maria estava preparando seu corpo para o sepultamento. Não seria possível depois, então antecipou-se a ungir o corpo de Jesus para a sepultura. Vaso, frasco de alabastro com óleo perfumado de nardo, que é uma planta aromática da região do Himalaia na Índia, na época um produto muito caro, e dela se retira o óleo essencial de nardo empregados na indústria de perfumaria, cosméticos. Por ser muito caro, o nardo muitas vezes poderia ser adulterado e até mesmo falsificado. Portanto, é digno de nota que tanto Marcos como João usam a expressão nardo puro, genuíno. Perfume avaliado em 300 denários, cerca do salário de um ano de um trabalhador comum. Denário, uma moeda romana de prata que pesava cerca de 3,85 gramas. O gesto de Maria anuncia, antecipadamente, a vitória de Jesus. Antes de derramar o óleo é necessário quebrar o vaso de alabastro, recipientes feito deste material, pois ele feito de uma pedra macia de nome alabastro. Antes de derramar o Espírito Santo foi preciso Jesus ser moído, morrer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor. Por causa do amor, Jesus não levou em conta o preço, recebeu o castigo em nosso lugar, deu sua vida. Jesus pagou um preço muito alto por nós. Quanto custou a vida de cada um de nós na cruz para Jesus? Será que estamos dando valor? A verdadeira essência da adoração, a verdadeira adoração, o perfume da adoração através de Jesus. Sacrifício de Jesus que sobe como cheiro agradável ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 2 versículos do 15 ao 16, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas, para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Efésios capítulo 5 versículo 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. José de Arimateia só enrolou nos lençóis. As mulheres observavam para ver onde seria o túmulo para preparar aromas e bálsamos, mas quando foram ao túmulo, Jesus já tinha ressuscitado. Marcos 15, 43 e 47. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Jesus defende Maria novamente. João 12, 7, 8 disse, pois, Jesus,
deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Mateus 26, 12, 13, quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado, em sua memória. A mesma Maria que escolheu a melhor parte, ficou ouvindo Jesus. Lucas capítulo 10 versículos do 38 ao 42, Jesus e os discípulos seguiam o seu caminho. Ao entrarem numa aldeia, uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor para o ouvir. Ora, Marta andava muito atarefada, por ter muito que fazer. Aproximou-se e disse: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe só com todo o trabalho? Diz-lhe então que me venha ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, andas preocupada e aflita com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Como constatação de que era a mesma. João capítulo 11, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele vivia na cidade de Betânia, onde também viviam Maria e a sua irmã Marta. Maria foi a mulher que, mais tarde, derramou perfume sobre o Senhor e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A irmã de Maria, Marta, reclamou dela. O fariseu Simão criticou e a acusou de pecadora. Judas disse que ela não devia ter feito o que fez, mas ela continuou aos pés de Jesus. Continuou adorando. Quem estava certa era ela, os outros que a acusaram não estavam certos. Salmos verso 34 2.13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmos verso 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Satanás mente para Eva, Satanás manipula Eva para fazer o que ele queria. Gênesis capítulo 3 versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Satanás tentou manipular Jesus, quando tentou Jesus no deserto, mas não conseguiu. Manipulação por provocação. É o tipo de manipulação que o diabo usou para tentar enganar Jesus. Se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. Manipulação por tentação. O diabo usou também deste tipo de manipulação ao abordar Jesus. Te darei os reinos deste mundo e toda a sua glória. Se usou a Bíblia, trechos da palavra de Deus, usou o texto bíblico desfocado do seu sentido verdadeiro. Deu o sentido que lhe favorecia, com astúcia, para influenciar Jesus. Tentara fazer o que ele queria, não conseguiu. Alguns cristãos podem ser enganados por falsos profetas, falsos cristãos por não conhecerem a palavra. Mateus capítulo 7 versículos do 15 ao 19. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Faraó age com falsidade, engano, mentira. Êxodo capítulo 8 versículo 28 e 29. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluias.